E aí galera, beleza? Douglas Garcia trazendo informações sobre o Grêmio. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre os jogadores que devem ser dispensados pelo tricolor gaúcho, estão de saídas, devem ser negociados, emprestados, enfim, devem ser encaminhados à sua saída aqui do Grêmio. Alguns jogadores já saíram, mas eu quero citar aqui a lista dos atletas que vão sair, estão aí, supondo a sua saída, vão ser emprestados, negociados, enfim. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, todas essas questões que ajudam o crescimento, o alcance para mais gremistas. Me segue lá no Instagram, @DouglasGarciaGrêmio, e como o nome já diz, sempre estou interagindo com vocês. Um outro lugar que a gente está conversando sobre o Grêmio lá também, notícias, informações e opiniões. Enfim, a respeito dos jogadores que já saíram do tricolor gaúcho, são 3. O Robinho, que veio do Cruzeiro, não agregou muito aqui no Grêmio, já foi dispensado e negociado com o Coxa. O centroavante das categorias de base do Grêmio, o Isaac, também já saiu por empréstimo ao Fortaleza. E o goleiro Júlio César também já foi negociado e não renovou o seu contrato com o tricolor. Ou seja, esses 3 jogadores que não agregavam aqui no Grêmio acabou saindo, sendo dispensados pelo Grêmio. E agora tem mais 6 jogadores, como eu coloquei na thumbnail para vocês, 6 atletas que não vão permanecer aqui no Grêmio, vão ser negociados, emprestados, usados como moeda de troca. Eu vou começar dando as informações lá dos goleiros. O seguinte, o Vanderlei não deve permanecer aqui no Grêmio, deve ser negociado. Vasco da Gama e Juventude têm interesse na contratação do goleiro. Paulo Vitor também não deve permanecer. Não agregou aqui no Grêmio, não foi bem na final da Copa do Brasil e quase foi negociado com o Cerro Porteño do Paraguai. Faltou muito pouco para ele ser vendido, negociado, enfim, se concretizar a sua saída. Esses 2 goleiros, tá certo? Paulo Vitor e Vanderlei não estão nos projetos do Grêmio. O Grêmio vai usar o Breno e o Adriel, que é das categorias de base, que estão agregando aqui no elenco do tricolor. Vale ressaltar também o salário dos 2 jogadores. O Vanderlei recebe 600 mil mensais, enquanto o Paulo Vitor recebe 200 mil. Ou seja, essas saídas é de suma importância para ter esse alívio na folha salarial do tricolor, como também em questões de poder reforçar, ter mais vagas para usar os garotos e usar contratações, podemos dizer assim, tá certo? O David Braz também não vai agregar aqui no Grêmio e por isso está nessa lista de saídas. E já vem aqui uma informação para vocês a respeito do Fluminense. O Fluminense está buscando a contratação e está negociando a contratação do David Braz, zagueiro aqui do Grêmio, que também foi muito criticado temporada passada, tá certo? Teve umas falhas cruciais, quando era importante os jogos na temporada do Grêmio, ele deixou a desejar. Então também vai ser negociado e está nessas listas. Ou seja, por primeiro Vanderlei, por segundo Paulo Vitor, por terceiro David Braz. E agora vem o 4º nome, que é do Victor Ferraz, lateral direito. O Grêmio vai usar quem? Rafinha, que veio do lado de fora, ex-Flamengo, ex-Bayern de Munique, enfim, vai ser o titular do Grêmio, que já foi apresentado e tudo mais. O reserva vai ser o Wanderson. E o Victor Ferraz, de 31 anos de idade, não vai ser utilizado, está fora dos projetos do Grêmio e está nessa lista de dispensas, saídas, enfim. O Ceará tem interesse na contratação do lateral direito. Então, retomando, já foram 4 nomes. E por 5º lugar tem o Everton Cardoso, que veio do São Paulo, envolvendo aquela troca Luciano e o Everton. Ele não agregou, não jogou muito bem, está fora dos planos do Grêmio, tá certo? Vai ser negociado, usado como moeda de troca. Quase foi negociado com o Corinthians, enfim, ele recebe 500 mil mensais, ou seja, tem um salário alto e não vai permanecer aqui no Grêmio. E esse é o 5º nome de jogadores que devem sair. E vamos ressaltar aqui o trabalho do Romildo Bozan, presidente do Grêmio, que está fazendo essa limpa no elenco de jogadores que não agregam e que a maioria das vezes tem salários altos, e juntando todos dá uma bola de neve e acaba economizando uma alta grana em questões salariais, tá certo? Abrindo espaço para os guris e abrindo espaço também para contratar, fazer investimento alto, enfim. E o 6º nome, e por último, é o Tassiano, que já está entrando em negociação, está praticamente fechada a negociação envolvendo Tassiano, Grêmio e Bahia. O Grêmio vai emprestar o Tassiano ao Bahia, ou seja, o Tassiano também está nessa lista de dispensas, jogadores que vão ser emprestados, negociados, vendidos, enfim. Então, retomando, Paulo Vitor, Vanderlei, David Braz, Victor Ferraz,
tá certo? Everton Cardoso e agora, por fim, o Tassiano nesta lista. E vale ressaltar também que outros 3 jogadores já deixaram o tricolor também, tá certo? Isso é muito importante porque abre espaço para os garotos da base, beleza? Ressaltando aqui questões salariais, o David Braz recebe 300 mil e o Vitor Ferraz 350 mil. Ou seja, juntando todos os salários, dá um alívio para o Romildo Bozan, para os diretores, gestores do Grêmio para conseguir fazer grandes investimentos, como por exemplo o salário do Borré, o salário do Douglas Costa, enfim, jogadores à altura da Europa, tá certo? Agradeço a presença e o seu apoio com o meu canal e fui!